Seja muito bem-vinda ao Pode Organizar, um podcast que nasceu para ser, de fato, a sua companhia aí, da sala da minha casa para a sua sala da sua casa ou para qualquer lugar que você me carregar por aí. E estou muito feliz com a sua audiência aqui. Lembrando que esse pod, né, é um oferecimento também dos nossos parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar, que é uma vida mais leve, mais organizada, com propósito e com sentido, que é do que a gente vai falar hoje aqui também, que é o mundo real, né, que está sempre nos nossos detalhes, nas nossas xícaras, em tudo que é para receber melhor os nossos convidados que são tão especiais. Claro, a Imperatriz e Toque Lar também no nosso cenário, né? Nosso cenário lindo aqui. Eles sempre estão presentes, sempre trocamos de cenário, então a Imperatriz está sempre aqui comigo, acreditando nesse projeto. E a Marilu adoçando as nossas tardes, é claro, com as nossas bolachinhas. Hoje eu estou aqui com uma profissional. Hoje quero apresentar para vocês o nosso foco do nosso pod de hoje. É um tema muito interessante que eu quero trazer para você e tenho certeza que vai te fazer aí, vai te trazer muitos questionamentos, que eu sempre falo aqui no início de todo podcast, que a intenção do nosso pod é fazer com que você fique com algumas perguntas na sua cabeça e que isso vá, de fato, gerar alguma transformação, se não agora, ao longo do tempo. Hoje eu estou aqui com uma artista, ela que é artista e ativista social, tatuadora, palestrante, e ela é fundadora também da Arte Sem Fronteiras. Já faz 30 anos que ela é artista plástica, Valéria Pinheiro. Muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, Vanessa, Vani. Obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui. Estou muito feliz com que tu tenha aceitado o nosso convite aqui. Ainda é algo para nós que somos do interior, digamos assim, né? Essa questão, quando a gente fala em arte, ainda é uma coisa que tu fica assim, tá, o que é arte? O que é isso? Então, né? E tu que tá há tantos anos, que a gente mora hoje numa cidade de interior, de fato, ainda, né? Uma cidade muito pequena, e tu vem de uma cidade mais pequena, menor ainda, né? Então, eu acredito que é algo que a gente tem muito para perguntar, para entender, para conhecer a tua história. Mas hoje a gente vai falar de sentido e propósito de vida, porque eu sei que tu é palestrante também, e esse é uma das palestras que tu leva aí, né, para muitas pessoas se questionarem aí, talvez, como está sendo a sua vida hoje, se está tendo propósito, se está tendo sentido. Então eu já quero começar esse nosso pod te perguntando o que significa para ti, né, viver com propósito hoje. Eu acho que viver com propósito é você alinhar o que você faz para o que você veio fazer nesse mundo. Então, para mim, a gente só encontra esse sentido, esse propósito de vida quando a gente alinha de fato o que a gente veio fazer nesse contexto de mundo aqui, e a gente faz. Então, muitas vezes a gente acaba não fazendo ao longo do dia, fazendo ao longo do tempo, da nossa vida toda, da nossa jornada, e muitas vezes a gente acaba não se perguntando alguns porquês. E como você mencionou antes, eu acho que também a minha relação de missão, principalmente de escolher morar numa cidade menor e viver nesse local aqui na nossa região, é também levar essa visão da arte de uma forma diferente. Eu sempre falo nas minhas falas que a arte está em tudo, tá? Nesse nosso cenário, nesse contexto, na xícara que a gente acorda de manhã, que a gente vai usar, na roupa que a gente veste, nas nossas mídias sociais, a arte está em tudo. Mas às vezes a gente tem essa visão que a arte está muito longe de nós e que a gente não tem acesso, ou então que a arte é supérflua. Então, eu também acho que a minha missão é desmistificar isso, de trazer uma coisa mais para o nosso dia a dia, que é de fato o que a arte tem, essa funcionalidade ou essa ponte, né? Não é só visitar uma galeria de arte, por exemplo, que é o que quando tu fala em arte, geralmente te remete. Vou ver uma galeria que daqui a pouco a gente só vê na televisão, porque a gente até então não tinha um acesso aqui, né? Exatamente. Tem um estudo que diz que só 2% da população conhece ou foi para um museu ou para uma galeria de arte. Na nossa região, eu sou a única que tem uma galeria de arte com as minhas pinturas e tudo mais aqui. E a gente sabe que as pessoas não têm esse hábito
Uma por questões de educação mesmo, a gente não foi educado. Aliás, lá na nossa escola se ensinou muitas vezes, muito superficial o que de fato é a arte, o sentido da arte, né? O que um artista faz. Então, eu percebo que a gente tende essa coisa de ficar muito distante no dia a dia, inclusive as crianças, toda essa relação social que a gente tem. Então, eu costumo tentar levar a arte, né, para outros espaços, fazer exposições itinerantes, né, e, assim, trazer de fato o que é ser um artista. O que um artista faz numa comunidade, numa sociedade. E por isso que eu estudei um pouco mais sobre sentido e propósito de vida, né. Foi dentro dessa busca de entender o que eu, como artista, vou trazer para o mundo nesse sentido e propósito, então. Exatamente, porque assim, ao longo do tempo, eu comecei como todo mundo, uma adolescente que tinha uma paixão enorme por pintar, por desenhar, mas que nunca se questionou, nunca pensou sobre essa questão. Então, assim, como você falou, vim de uma comunidade bastante simples, onde meus pais não sabiam o que era essa relação da arte, o que seria ser uma artista. Inclusive, a mãe me dizia, vai trabalhar, desenhar, isso aí não dá, né, não dá resultado nenhum. Quando eu estava lá desenhando, aprendendo, estudando, pintando. E futuramente, logo eu vi que realmente eu não teria condições de sobreviver da minha arte, que era a minha pintura, meu desenho. Então, o sentido para mim, nesse momento, foi buscar, em primeiro lugar, tentar me formar num curso universitário, que não tinha aqui na época, eu tive que ir para fora estudar. E a partir da universidade, eu aprendi o que era, então, né, essa relação de um artista e tudo mais. E nesse mesmo tempo, eu conheci uma possibilidade de trabalhar com a arte dentro da tatuagem. Então, automaticamente, como eu já tinha essa coisa do desenho e tal, eu poderia ver e poderia sobreviver, e que foi na época um hobby, porque eu trabalhava em publicidade, e depois logo em seguida passou a ser a minha profissão. O mês que vem está fazendo 20 anos que eu sou tatuadora. E na época era bastante difícil, não é como os tempos de hoje. Não tinha tudo isso para fazer desenhos ali, não, né? Não, era muito, muito diferente. E ao longo do tempo, enquanto artista, inclusive na época, quando eu me formei na faculdade, eu fui convidada a ir para Milão fazer um trabalho lá enquanto tatuagens, né? E aí eu tinha aquela paixão louca por tudo que eu estudei nos livros. Eu botava a mochila nas costas, finais de semana, e ia conhecer outros países, fui conhecer museus e todo esse contexto que eu era apaixonada. E isso para mim fez muito sentido, porque logo em seguida eu comecei a fazer exposições fora, comecei inclusive ganhei prêmios, né? Então, assim, naquele momento era o sentido que eu buscava, financeiramente, ter a minha casa, o meu carro, como todo mundo busca, né? Meu local de trabalho, enquanto artista, ter espaços para promover essas exposições, e foi aí caminhando tudo. Só que eu tinha um vazio existencial muito grande. Eu tinha um vazio. Mesmo que eu conquistei, eu quero muito ter meu carro 0 km. Então, aquilo me deu bastante alegria 2, 3 meses. Depois passou, voltava aquele vazio. E ao longo do tempo a gente vai fazendo. Quando a gente é mais jovem, a gente não tende a se perguntar muito, né? E teve um determinado momento que eu fui convidada, então, para ir para a África fazer um trabalho, e lá com as crianças, numa organização humanitária. E quando eu cheguei lá e vi aquele contexto do qual eu estava lá inserida, né? Quando eu saí do nosso centro lá de acolhimento, que eu vi uma criança vestida com uma sacola plástica, eu comecei a me questionar sobre um monte de coisas. E ali me virou uma chavezinha, caiu uma ficha, e automaticamente eu comecei a me questionar. Então, eu acho que ali começou a vir algumas perguntas mais latentes, assim. E aí eu mudei muita coisa a partir daí. Como qual pergunta? Uma das perguntas que eu acho que eu me fiz naquele momento, como eu poderia ajudar aquelas crianças,
como eu poderia contribuir para aquele lugar, onde que ali a grande busca pelo alimento, sobrevivência. E na época eu lembro que eu fiz uma pergunta para os meninos, qual era o sonho deles? Primeira oficina que eu fiz com eles. E quando teve um silêncio total, eu comecei a perguntar, será que eu fiz alguma pergunta errada? Será que eles não entenderam? E quando eu saí no final da tarde, que eu vi aquele contexto de miseridade, assim, de misérias físicas, né, materiais, porque é o que a gente encontra ali naqueles lugares, eu comecei a pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, assim, em primeiro momento foi pela gratidão de tudo que a arte tinha já me possibilitado. E porque eu queria voltar para aquele lugar, porque eu queria de alguma forma contribuir positivamente na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então, ali, sem perceber, eu estava buscando um outro sentido, porque o sentido de vida, ele passa, né, em momentos diferentes da vida da gente, em fases diferentes. Por exemplo, talvez hoje o teu sentido é enquanto mãe, enquanto, né? E a gente vai, ao longo da vida da gente, tendo etapas diferentes desse sentido de vida, né? E quando eu conheço aquele contexto, quando eu tento, de alguma forma, dividir o meu conhecimento com aquelas crianças, para mim, ali naquele momento passou a ter um sentido diferente. E por incrível que pareça, o meu coração, aquele vazio que existia, foi, sabe, diminuindo. E hoje, quando eu olho para trás, eu começo a entender, não é que exatamente a África me preencheu um vazio, sabe? Eu acho que foram contextos que eu fui buscando. E o que é o sentido e o propósito de vida, né? O sentido é você ter um porquê acordar de manhã todos os dias, ter o porquê eu preciso continuar essa luta, eu tenho além um de propósito. pagar as contas, né? Sim, com certeza, com certeza. Não, mas é real. E é muito real, porque, por exemplo, eu já tive fases da minha vida que literalmente era para pagar as contas, pagar né? as que já tinha feito, os boletos, né? Então, assim, a cada momento da nossa vida, a gente vive uma etapa diferente, com buscas diferentes. O adolescente está numa fase, vai buscar né, a sua aceitação, né? A aceitação das pessoas. O jovem vai buscar enquanto profissão. Quando você se torna um adulto, você vai querer construir uma família, ter uma casa. E aí, o que acontece depois de um determinado tempo ali que você já conquistou talvez algumas coisas que você buscou? Então, para mim, era mais ou menos o que estava acontecendo naquele momento, assim. E aí, quando eu começo a buscar e ver um outro sentido, aquilo me fez toda a diferença enquanto pessoa, porque eu também convivo hoje com pessoas muito diferentes, assim, né? Dentro desses contextos onde que eu trabalho. E aí, conforme eu estava falando, nesse momento eu criei um projeto, aí não passou a não ser mais só oficinas, eu criei um projeto onde que eu levaria a arte e a educação para as crianças, e a gente também faz lá um trabalho onde que volta a renda, um batik, né, que é uma pintura, e volta a renda e as crianças podem continuar estudando a partir daí. Olha só. E também alguns padrinhos na época começaram, né, iam para lá nas caravanas conhecer e me convidaram para vir para o Brasil e fazer nessas regiões onde eles estavam. Então o projeto se ampliou, fui criando aulas, criando, né, um livro, fui criando toda uma forma de levar, né, essa arte e educação. A fim que hoje a gente está lá no Nordeste do Brasil, no Mato Grosso, numa clínica de dependentes químicos. Hoje eu dou aula no presídio para as nossas detentas femininas, né? Eu trabalho sempre, meu trabalho nesse aspecto é sempre voltado para os vulneráveis, para aqueles que não têm condições de pagar um curso pela arte e tal.
E o meu grande propósito enquanto... Eu te interrompi, tu estava falando do sentido e do propósito, a diferença deles. Eu vou exatamente. voltar para tu. E o meu grande propósito é transformar a vida dessas pessoas, né? Ou talvez, eu não diria assim transformar, mas levar a possibilidade de formar, de através de um outro conhecimento que eles não tiveram ao longo do tempo, eles ter essa formação e quem sabe essa transformação, né? E foi tão interessante porque eu estava num momento na África, num desses momentos que eu estava por lá me questionando a vida dessas pessoas, e eu via as senhorinhas trazendo um feixe de saco assim, um saco de 30, 40 quilos de carvão nas costas. Elas caminhavam 20 quilômetros. E um dia eu comecei a me perguntar o que é a vida dessas pessoas, né? O que é a vida dessas pessoas que tanto sofrem sem o mínimo de dignidade, porque são pessoas que muitas vezes não têm o alimento, que não têm a roupa, que moram numa casinha de parede de barro, de chão batido, que não tem o móvel, não tem energia, não tem água, não tem o mínimo, né? E aí um amigo me falou assim, Valéria, tem um livro muito interessante do Viktor Frankl, que ele fala um pouquinho sobre essa relação de sentido e propósito de vida. Eu me encontrei muito quando eu li, porque me respondeu algumas perguntas, né? E eu, com toda a minha curiosidade, fui ler o livro. E, de fato, o que Viktor Frankl fala nesse livro, a busca do sentido e propósito, vinha muito com o que eu já pensava sobre questões assim do ser humano, o porquê de algumas coisas, o que a gente está fazendo aqui, o porquê que a gente vem, né? Aquela coisa toda. E o Viktor Frankl, ele foi um cara que ele era um psicólogo, né? E ele esteve num campo do Hitler, né? Aqueles campos de extermínio. E o Viktor Frankl, na pesquisa dele, ele percebeu que nem sempre os mais fortes sobreviviam àquele extremo de gelo, de frio, de pés, né, congelados, de fome ao absoluto, assim, de doenças, do trabalho muito pesado. Tanto que Viktor Frankl, quando saiu, ele pesava 20 e poucos quilos, 25 quilos do campo, né, quando termina. E Viktor Frankl, ele vai respondendo algumas coisas e ele traz, assim, 3 elementos importantes para que a gente entenda o sentido e propósito de vida, que é, um dos sentidos é o que a gente faz, o que a gente entrega para o mundo. Então, assim, tem um estudo que diz que todos nós, até os nossos 3 anos de idade... 3. Mais ou menos ali pelos 3 anos, eu não sei exatamente, eu acredito, isso é uma crença minha, que existiu um divino, né? Um criador de tudo isso. Então, dizem que até os nossos 3 anos vem essa atribuição do que a gente vai ter como gosto, como dom, que muitas pessoas falam, né? Como talentos, né? Então, ele aí tô buscando as 2 questões, né? Aí dizem que dentro da gente é inserido isso. E você veja, uma criança de 3 anos não sabe nada sobre o mundo ainda. Mas faz muito sentido, porque a gente, todos nós, sem exceção de ninguém nesse mundo, todos nós temos a contribuir de alguma forma para esse mundo, para essa sociedade, para esse contexto. Então pensa, você como uma pessoa que, né, tem as suas seguidoras, que traz esse contexto de como ajudar na organização, e olha que importante é a organização para uma casa, para uma vida de uma pessoa. Você descobriu aí talvez o teu sentido, a tua missão, né? Com certeza. E assim, eu acredito que todas as pessoas, acredito não, com toda certeza todas as pessoas vieram com uma missão, né? De através do seu dom, seu talento, fazer alguma coisa. E a gente vive num coletivo, a gente não vive sozinho. Eu preciso de você, você precisa da outra pessoa que tem uma outra atividade que faz, enfim. Todos nós precisamos de todos.
sem exceção, todos nós precisamos de todo mundo. Desde a hora que a gente nasce, que a gente é amparado, até a hora que a gente vai para um cemitério na alça do nosso caixão. Então, quando a gente entende isso, uma dessas questões que Viktor Frankl vai falar, que é o propósito de entregar, é sobre isso que a gente faz na vida. E o dom, muitas vezes as pessoas chegam, que é muito, né, básico, assim, as pessoas dizem, você nasceu com o dom do desenho. O que é o dom? Eu nasci com essa paixão. Sim, desde cedo. Horas, se você me dá a noite inteira, eu não vejo o tempo passar, eu não sinto frio, não sinto calor, eu tô desenhando, tô pintando, né? Então, assim, literalmente eu tenho uma paixão por isso, mas eu tive que desenvolver meu dom. Faz 30 anos que eu estudo desenho todos os dias, né? Que eu tô me aperfeiçoando, que eu busco, hoje não só através da minha técnica, mas para além, eu conhecer o que eu produzo, o que eu quero dizer para as pessoas com o meu trabalho. Quando uma pessoa vai buscar uma tatuagem, o que essa pessoa está buscando. Então é para além, né? Sim. E então eu acho que a gente entregar isso é um dos sentidos, um dos pilares do sentido. O outro é a gente começar a contemplar. É a relação com as pessoas, é o que a gente absorve, o que eu aprendo com você, o que é a minha troca contigo. É eu começar a observar. Eu sempre digo para as minhas alunas de pintura, quando a gente estuda arte, a gente começa a ver que existe 1000 tons de verde, muito mais, 1 milhão de tons de verde. É a gente olhar as coisas com um olhar mais sereno, a gente se perguntar, a gente ter esses acessos de entender que nem tudo é materialidade, tem muita coisa tá pro invisível, né? Então é isso. E o terceiro pilar é que até mesmo com o sofrimento a gente aprende. E infelizmente hoje a gente está vivendo no momento, nas nossas vidas, principalmente essa galera mais jovem, que as pessoas não querem mais sofrer. E quando eu digo sofrer... Evita o sofrimento exatamente, de tudo que é maneira, de qualquer forma. Então, eu tenho um cara que é meu amigo, inclusive, que eu sei que você gosta muito, o Rossandro. Adoro ele. Ele é um psicólogo maravilhoso. Cada vez que a gente se encontra nos aeroportos e por aí, ele vem, me abraça e tudo mais. E ele te manda beijo sempre, né? E o Rossandro diz que uma das piores coisas que um pai faz com o filho é dizer para o filho que ele não quer que o filho passe por tudo que ele passou. Sim. Então, por quê? Porque é o que a gente passou muitas vezes, é o que nos torna fortes. Que principalmente faz você ver que você é resiliente, que você pode, que você consegue superar. Não é eu te passando, tentando, porque assim, enquanto pai, enquanto mãe, eu até vou conseguir até um determinado momento, enquanto meu filho está dependendo da idade ou então na minha casa. Mas o mundo aí não fora, vai ser gentil com eles. Não vai ser gentil. O mundo não vai tratar como a princesa e como o príncipe. O mundo aí fora vai cobrar, vai ter uma troca, né? Tu sabe que a gente tem agora nesse mundo, agora que tu falou isso, eu achei que faz sentido colaborar no ponto que o quê? Que a gente tem essa dificuldade do que vai fazer o nosso filho ser birrento ou não. E uma frase que eu gostei muito que é: o que vai fazer o nosso filho ser birrento é você fazer alguma coisa que ele é capaz de fazer. Então, por exemplo, se o meu filho sabe se secar sozinho depois do banho e eu for lá e secar ele, até às vezes para ser mais rápido, né? Porque a gente vive, né? Isso sim vai fazer, até mesmo vai fazer com que ele se sinta inferior, né? Com certeza. Então eu acho que isso vem de encontro, né? Você vai tá tornando teu filho medíocre. Porque isso é você tirar a capacidade de um ser humano de ter responsabilidades. Inclusive o Viktor Frankl vai falar assim, que tinha que ter uma estátua da liberdade e outra da responsabilidade. E é muito real isso. As pessoas hoje em dia, elas querem muito a liberdade, né? Mas a responsabilidade está tão ausente, as pessoas acham que têm direito apenas.
Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, você entender esse sentido, né? Eu queria te perguntar algo que é bem dentro do nosso mundo aqui, na questão de organização. Eu sei que muitas mulheres que me acompanham, eu acredito que a maioria das mulheres fazem tarefas, mesmo quem tem funcionário em casa, acaba sempre fazendo, às vezes no final de semana, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é que muitas mulheres sentem que estão apenas fazendo coisas, cumprindo tarefas, lavando a louça mais uma vez, passando pano naquele chão mais uma vez. Principalmente essas tarefas ordinárias que a gente chama, né? E do dia a dia mesmo. Como trazer sentido para essa rotina? Sabe? Como que a gente pode trazer sentido para essas pequenas coisas? Porque eu acho que daí isso vem na prática mesmo, né? Como que tu vê nesse sentido do dia a dia? Então, bem, as pessoas não podem achar que a gente ter missão de vida é só fazer coisas grandiosas. Não é por aí, né? Eu acho, inclusive eu conheço uma mulher que para mim é um exemplo de missão de vida, que foi criar os filhos, que é a nossa mãe. Sim. A nossa mãe, ela se dedicou a vida inteira para criar os filhos. Isso é uma grande missão de vida. Então não diminua isso, não diminua a tua missão nesse momento de vida. Entende? E isso está no entregar, lembra? No que entrego. Mas claro que uma mãe, uma mulher, muitas vezes ela também não pode só se prender a isso, porque tem talvez um momento está ali, mas aí o filho vai crescer, o filho vai ter a vida dele e você não pode ficar se arrastando, né? Então talvez em algum momento você começar a buscar outros sentidos de vida, né? Eu vejo que tem muitas pessoas, e eu não estou criticando aqui não, mas que se aposentam e diz que parou. Eu acho que você para de fazer uma atividade, mas você pode encontrar outras possibilidades. Porque eu tenho certeza, e isso estudos dizem, que quando você para totalmente, vai atrofiando. Pode atrofiar teu corpo físico, mas a tua mente também, o mental também, né? Então, para as mães e para as mulheres, é uma missão de vida cuidar de um filho. E olha que missão linda de vida, já pensou? Mas ela precisa entender que isso não pode, você não pode ficar preso, talvez no momento sim, mas daqui a um pouco eu tenho outras possibilidades de também encarar essa vida e fazer outras atividades, né? Quando compete, o que compete, qual é o dons e os talentos que essa mãe tem, né? Tu sabe que tu falou sobre os pilares, e eu acho que esses pilares que esse autor que tu citou trouxe, também a gente pode implementar no nosso dia a dia. Sobre, eu não sei se aquele contemplar seria também ser grato, ou já é outro ponto. Total. Total. Porque eu acredito que, eu sempre digo que eu fiz os meus 27 conselhos, né, dos meus 27 anos, e um deles é, né, agradecer pelo que a gente tem, que mais vem também, né? Foi um dos conselhos que eu fiz, que eu acredito que quando a gente cuida do pouco, valoriza o pouco, muitas vezes que a gente tem, olha para o que a gente já tem, tudo já vai ficando melhor também, a gente encontra sentido nisso para buscar mais daqui a pouco, né? E você falou uma coisa impressionante, assim, fundamental, Vanessa, porque o que acontece? Eu sempre falo, quando eu estou lá na África, que eu geralmente desembarco em Chapecó, ali no aeroporto, que eu começo a ver o verde, que eu começo a ver essa estrutura de uma cidade limpa, organizada, com trabalho, com crianças que têm escola. É outro mundo. Isso me enche de alegria ao meu coração. Então, quando eu falo de sentido e propósito de vida, é óbvio que eu me alegro quando eu vejo os resultados do trabalho que a gente faz para as pessoas. Mas quando eu olho para dentro de mim e vejo quanto eu sou grata pelo que eu tenho, porque eu vejo coisas que faltam, isso me traz uma alegria enorme. Isso enche o meu coração de felicidade. E é sobre isso. Entende? Então, quando a gente tem gratidão, quando a gente acorda pela manhã e agradece pelo sopro de vida que a gente tem no amanhecer, pela noite de descanso que a gente teve para um novo dia,
à noite, quando a gente agradece pelo dia, pelo trabalho, que isso é dignidade de vida. As pessoas têm que entender que trabalho não é só mais uma coisa a se fazer, isso nos traz dignidade para a nossa vida. Então, quando a gente tem essa gratidão, a gente começa a ter automaticamente alegrias. E isso vira numa felicidade. E isso se transforma num lugar onde que a gente contempla, que a gente observa, que a gente agradece o tempo todo e a gente se torna uma pessoa melhor. Porque quando a gente se torna uma pessoa melhor para mim, eu vou me tornar melhor para você também, né? E para um todo. Eu achei legal essa questão que tu falou do trabalho, porque esses dias eu sentava numa mesa com uma amiga que eu gosto muito, e eu falava para ela que nós estávamos passando por momentos difíceis, eu com o meu processo de depressão, e ela tinha perdido a irmã dela, então eu não consigo nem imaginar a dor que ela estava sentindo. E aí ela comentou, lembra, Vani, que a gente estava na minha cama, tirando um monte de roupa do roupeiro, tentando colocar ordem na vida, começando pelo roupeiro, e ela disse, tu também estava numa fase difícil, e nós duas estávamos, é como se nós duas precisássemos estar lá, né, porque eu acredito que tudo acontece no momento que tem que ser. E eu disse assim, olha, e eu fui porque eu precisava trabalhar, porque eu tinha que sustentar minha família, porque era eu e eu. E eu disse assim, foi a melhor coisa, não consegui ter parado no período da depressão, porque eu não tinha opção de parar, né? Por mais difícil que estava sendo. E ela disse, Vani, e o trabalho foi o que te ajudou tu sair do fundo do poço também. E eu não tenho dúvidas disso. E as tarefas da casa, eu sempre digo, ter as rotinas, que era assim, não, eu só vou levantar para fazer aquilo, né? Naqueles dias que eram muito difíceis. Então, isso também me tirava daquele meu lugar lá, daquele fundo do poço, né? Então, por isso que eu acredito que quando a gente olha para as coisas que a gente tem que entregar para o mundo também, isso volta para a gente e a gente consegue daqui a pouco melhorar, né? Se tornar melhor, mas também melhorar se tu tá passando por uma fase difícil, né? E quando você fala depressão, qual é a grande crise da humanidade hoje? A gente vive... Inclusive, eu estou preparando uma exposição sobre essas questões, né? As questões contemporâneas de sofrimentos, né? Então, a gente vive nesses lugares de superficialidade, de depressão, nesses lugares de vazio, nesses lugares, assim, onde que uma geração toda está sofrendo de alguma forma. Por várias questões, porque se eu vejo esse mundo tão caótico, eu não, mesmo que eu esteja bem, é impossível, nos afeta, né? Então, é guerra, é pandemia, o tempo todo a gente está nesse contraste, né? E hoje, nesse mundo globalizado, chega a todo momento, né? Essa super... demanda de informações e tudo mais. Então, quando a gente tem esse sentido claro de vida, esse propósito de vida, fica mais fácil a gente lidar. Você é um exemplo disso. Você disse que porque você tinha um sentido, você tinha que caminhar. Não tinha opção. Bem ou não, você tinha que caminhar. Então, isso de alguma forma te ajudou a alavancar. E Viktor Frankl, ele vai dizer exatamente isso, que a gente precisa ver como essas dificuldades, elas também trazem esse empoderamento, essa coisa de resiliência literal, assim, pra gente. Por quê? Porque você sobressaiu. Você é um exemplo. Você sobressaiu. Então, você saber que você tem que dar conta de 2 filhos, você tem que ser uma mulher forte. Sim. Né? Então, quando a gente entende que muitas vezes o sentido é sobre isso, eu acho que nos fortalece. E não deixando nunca de lembrar, o que é o propósito? Se o sentido é meio que parecido com uma missão, o propósito é o bem maior. É o que a gente vai entregar no final. Eu tenho uma das minhas palestras que, inclusive, eu falo no começo que a gente está numa viagem, a gente chega com a nossa
nosso bilhete, né? E na frente tem a data de chegada e a data de saída no verso. Ainda bem que a gente não consegue sabe, ver, né? Não consegue ver, mas a gente sabe que somos seres finitos, né? Nós somos os únicos animais que sabem que um dia a gente vai morrer. Então, o que acontece? Sempre esse foi um tema de por que estamos aqui, o que viemos fazer. E quando eu te respondi a primeira pergunta, alinhado ao que a gente veio fazer, aí eu volto àquela questão. A gente veio, né, dentro dos nossos dons e competências e talentos, a gente veio para fazer alguma coisa. E isso, na verdade, é uma lapidação. É uma construção da Vanessa, da Valéria, de quem nos assiste. A gente passa por esses caminhos, por esses encalços, por essas dificuldades, por essas coisas boas. Tudo isso vai fazer, no final, a gente, em termos de construção de ser humano. Então, assim, a gente deveria sair melhor do que a gente chegou. Sabe que tem uma regra que eu digo para as minhas alunas, que é nunca sair de um ambiente deixando ele pior. O nosso foco é sempre sair deixando melhor, nem que seja lavando uma xícara que está ali suja na cozinha. Fazendo qualquer coisinha. Pode parecer bobo, mas isso vai se tornando não só nas coisas da nossa casa, mas da nossa vida. Eu só vou sair de um lugar se eu deixar essas pessoas melhores do que quando eu cheguei. Então, acho que a gente pode aplicar coisas bem práticas na vida, né? E você falou uma coisa muito real, sabe, Vanessa? Às vezes as pessoas acham assim ou se inspiram em grandes coisas. E eu sempre falo para as crianças, principalmente nas minhas falas, que eu não preciso ir lá na África para mudar a vida de alguém. Eu começo com o respeito aqui, com você, com, de repente, de uma escuta. Eu não tenho condições de ajudar financeiramente uma pessoa. Eu posso ajudar com a escuta, com um abraço. Eu ajudo não jogando o papel no lixo. Eu ajudo, como você trouxe, né, para a tua relação da organização, deixando esse ambiente melhor, mais confortável. Eu sendo uma pessoa melhor para os nossos colegas de trabalho, né? Então, eu sempre falo, a gente não precisa ir muito longe, a gente tem aqui dentro da nossa comunidade, onde a gente está. E uma coisa é certa, esse teu universo da organização é muito poderoso, porque Deus, Criador, Ele é a ordem. Tudo o resto, o caos, é a desordem, né? Então, ele criou um mundo organizado, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. A grande questão é que a macieira sabe que ela veio produzir maçã. E nós, seres humanos, né? Muitas vezes, qual é a pergunta? O que eu vim fazer? A gente fica meio perdido, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, essa liberdade que foi nos dada, muitas vezes... Confunde, atrapalha. Exatamente. E as coisas desse mundo, elas estão o tempo todo interligadas, assim, estão chegando a nós. É um bombardeio de informação o tempo todo, né? Então, eu sei que talvez essa é a forma correta de fazer, mas tem tanta gente fazendo o incorreto, né? Eu vou nesse caminho aqui que está mais fácil. E o que é, muitas vezes, essa busca de sentido? É a gente olhar para dentro. É a nossa conexão com nós mesmos. Eu não precisar olhar e ver que tem uma câmera lá me filmando para eu fazer a coisa certa. É eu ter a minha consciência de dizer assim, poxa, eu preciso deixar esse ambiente mais limpo e eu não preciso que alguém esteja me olhando para eu deixar essa xícara no lugar. Então também é sobre isso. Eu ia te perguntar para a gente falar também sobre algumas orientações, talvez, para quem ainda talvez não encontrou o seu propósito. Mas eu quero, antes de que tu fale sobre isso, eu quero citar uma conversa que a gente teve há uns dias atrás, que a gente falava sobre exatamente isso, sobre você ter nascido e sabendo desde cedo qual era o seu dom, digamos assim. E eu levei mais de 20 anos aí, e buscando isso, né? Buscando isso, tentando pensar assim, o que eu vou fazer, porque a minha irmã era muito boa em uma coisa, minha outra irmã, né? Era ótima era professora também, adorava isso, fazia isso. Meu irmão
conserta tudo, né? Dá um jeito em tudo, então ele tem o dom dele também, tu também, né? Para quem não sabe, nós somos irmãs, e a minha mãe adorava o V, porque é Valéria, Verenice, Vinícius, Vanessa, eu sou a mais nova, minha irmã mais velha. E aí, a gente falava sobre isso, quanto eu demorei muitos anos, talvez, eu era muito jovem, mas eu acho que ter irmãos que já tinham encontrado o seu propósito, né, estavam ali construindo, por mais que eram mais velhos, me deixava com muita ansiedade. E aí nós falávamos o quê? Tu sabia que, de fato, desde que tu tava ali pequenininha, o teu dom era arte, era desenhar, era tudo, né? Já eu não. E aí chegou um momento em que eu vi que o meu dom não é que era a organização, porque a minha irmã, ela é muito mais organizada que eu, mas assim, milimetricamente mais organizada que eu. A organização foi uma virtude, que a ordem é uma virtude, que eu desenvolvi, né? Que eu precisei desenvolver e depois eu comecei a ensinar e ensino até hoje para quem tem dificuldade como eu, porque eu tenho dificuldade, eu tenho que estar me policiando sempre e eu encontrei maneiras de facilitar para as pessoas ali, como para mim, como fazer isso com TDAH, que eu ia buscar um saco para tirar o lixo, eu esquecia que eu tinha ido buscar o saquinho. Então, eu fui começar a entender isso. E aí, teve um momento que eu entendi que eu era boa nisso aqui, em comunicar, em comunicação. E pode ser que chegue um momento da minha vida que eu entenda que talvez a organização não seja mais o ponto que eu vou ensinar, mas eu sei que eu sou uma boa comunicadora, no sentido de eu consigo passar a mensagem que eu quero. Então, eu acredito que é o meu dom, e então, às vezes, tu não vai já saber de cara, mas a gente vai buscando, né, vai pedindo. Uma coisa que eu sempre falo, que eu pedia muito para Deus, para Ele me mostrar, né, o que eu tinha vindo fazer, né, isso para quem acredita, é claro, a gente sempre respeita muito, mas isso foi especial porque eu encontrei o meu dom dentro da minha casa. E eu sempre falo isso para as gurias, porque às vezes tu acha que tu tem que sair e fazer coisas grandiosas, mas às vezes é conseguir limpar um negócio ali, que legal, vou compartilhar essa dica aqui que fez sentido para mim. Então, às vezes a gente acha que é no grande, mas o pequeno, como tu tinha falado também, faz uma diferença enorme na vida dos outros também, né? Bem, eu também tenho TDAH, você sabe, né? E para mim a organização é algo fundamental, porque eu ocupo vários lugares enquanto profissão, assim. Então, as coisas organizadas para mim é fundamental. E quando eu digo organizada, é em todos os sentidos. Uhum. Milimetricamente. Ordem física, né? E nas questões financeiras, na minha agenda, em tudo. Né, em tudo. Então, a minha agenda, tudo muito bem organizada, eu gosto de me programar essa coisa toda antes. Isso me ajuda no meu funcionamento, digamos assim. O que eu anoto ali na minha agenda, o que está tudo organizado, eu não preciso ficar pensando, porque eu tenho tantas outras coisas de estudo e muito mais, né, para pensar. Mas a relação que você me falou, assim, de como a gente procura, ou como a gente começa a se questionar e se perguntar, eu acho que é bem importante a gente começar, como eu volto a dizer, olhar para dentro. Qual seria o primeiro passo? Eu acho que a primeira coisa é eu começar a me questionar o que eu gosto de fazer, o que me enche os olhos, o que eu faço com paixão, que eu faço mesmo que não fosse por ter uma renda financeira. E aí tem pessoas que uma vida inteira se queixam, reclamam da profissão e não são capazes de se desvincular daquilo. Então, muitas vezes você precisa se organizar. Eu não gosto de trabalhar aqui, isso não é o que eu gostaria de fazer. Como que eu posso fazer para começar a buscar o que eu gostaria de fazer? Mas é óbvio que, antes de tudo, você tem que saber o que você gostaria, né? Então, qual é a paixão? Tá, eu tenho uma paixão, mas essa paixão, será que dá para viver dessa paixão? Eu não consegui, de primeiro momento, viver da minha paixão. Eu precisei trabalhar, buscar dentro da publicidade, dentro de outras... Tu tinha gráfica, né? Eu tinha uma serigrafia. E era, na época, letrista, fazia aqueles painéis enormes e tal. Por quê? Porque era uma coisa mais próxima com os meus talentos, com a minha área, e que me dava possibilidade financeira, né? E eu nunca deixei de pintar. O meu ateliê era imenso. Hoje eu tenho uma galeria, mas estava hiperlotado, não sei quantas mil obras eu tenho de arte pintadas. Então, assim, a paixão, esse olhar para dentro, você se conhecer, dizer assim, poxa, isso é uma coisa que eu amo fazer.
E isso vai dar para mim pagar meus boletos no final do mês? Porque a gente tem que pensar nessas questões Não também, dá pra ser né? romântica, né? Mas ao mesmo tempo, você não pode só pensar na questão financeira, entende? Sim. Porque não é só do financeiro. Eu sempre gosto de lembrar, teve um dos meus quadros, eles estavam fazendo uma organização para perfurar um poço lá na África. E eles me pediram um quadro para fazer um sorteio lá, todo um leilão. E aí eu, claro, né, tá aqui. E você tem ideia do que vale um quadro desses? Hoje um poço lá é 70, 80 mil para perfurar. Mas não é sobre o valor, é sobre a água, é sobre a vida que vai levar para essas pessoas. Tu tem noção a dimensão de que é para mim? E eu me arrepio cada vez que eu lembro do que é ajudar nesse sentido. Então, às vezes, não é só sobre o valor que a gente ganha, né, a precificação, mas é sobre o valor que as coisas têm. E daí, nesse sentido, a gente precisa buscar o que eu amo fazer e o que eu faria mesmo sem, né, sem ganhar, porque muitas vezes a gente se detém e aí eu escuto às vezes aquelas pessoas falar: ai, amanhã é segunda-feira de novo. É uma tristeza. Eu já vivi isso, quando eu não gostava do que eu fazia. Isso deve ser péssimo, porque eu não conheço isso. Eu literalmente acordo todos os dias muito apaixonada pelo que eu vou fazer, sabe? E isso não é fácil, porque ser um artista no Brasil não é nada Numa fácil. cidade do interior, então. Numa cidade do interior que as pessoas muitas vezes não sabem a dimensão do valor de um... Eu quero mostrar, inclusive. Vamos mostrar. Sim. A gente trouxe, acho eu que... tinha tanta... Você me pediu para trazer 2 obras, mas eu tinha tantas possibilidades que eu acabei não... Assim, eu tentei trazer 2 possibilidades. Vocês me orientem aí, galera. 2. Eu gosto muito de pintar sobre a criança, sobre crianças. Porque para mim, crianças é o símbolo da esperança, né? Então, eu trouxe essa tela aí que são sobre 2 crianças. E eu trouxe outra tela que fala um pouquinho sobre a mãe, né? Que é a mãe africana, que é esse símbolo de fortaleza. Isso, um minuto. Sim, eu te ajudo aqui. Esse aqui tá lindo, né? Eu sempre pinto em séries, né? Então, o que é essa pintar aqui é uma série? É Canimambo. Canimambo quer dizer gratidão. E essa série eu pinto sobre as crianças e as mulheres da África, porque é um símbolo muito forte a mãe na África. A África é a nossa mãe, né? E então eu me inspiro sempre as minhas séries. E o que eu faço através da minha pintura? É uma temática que eu levanto, né? Que eu abordo. E é exatamente para falar, olha, a gente precisa olhar para essas pessoas. E aí as pessoas vão dizer, tá, mas como que a gente olha para uma pessoa lá? Mas a minha pintura, quando eu digo ativista, né? É sobre levantar essas questões das mazelas humanas, né? Agora, a minha última exposição, eu pintei sobre as crianças do Congo, que eu estive lá no final do ano passado, que tem uma guerra lá que as pessoas não falam, que o mundo esqueceu, porque só falam, né? Não que as outras não sejam importantes, mas ali, porque é África, as pessoas não falam. Como se fosse normal já. As pessoas vão normatizando. E aí a gente entendeu por que as pessoas vão lá e fazem isso tudo na África. Então, as pessoas entender, né? O porquê que lá no Congo as pessoas estão indo e matando tantas crianças. A gente precisou tirar nosso orfanato de lá, as crianças do nosso orfanato. 400 crianças que nós já havíamos tirado os pais mortos, crianças que estavam amarradas nas mães e as mães já mortas. Então, é um cenário muito, muito difícil. E eu tento, através do meu trabalho, através da minha pintura, falar um pouquinho sobre isso. E essas séries aqui, só pra gente ter, as pessoas podem comprar também, não é só pra exposição na galeria, né? Todo o meu trabalho é pra venda, embora assim tem uns que dói no coração, né? Porque não dá pra pintar de novo, nunca vai ficar da mesma maneira, né? E assim, eu esgoto. Por que eu faço uma série? Porque eu quero falar, igual essa última que eu fiz do Congo, eu fiz uma dualidade, assim, onde que eu pinto a tristeza da África, do sangue, da guerra,
e ao mesmo tempo das crianças que saíram dessa guerra, do verde, do lugar lindo que é lá no Congo especificamente, das crianças cuidadas no nosso orfanato, o que é uma criança que foi acolhida com amor, que a gente está cuidando. Então, é exatamente nesse sentido, é trazer a luz para esses lugares, para esses contextos e dizer assim, a gente precisa não aceitar tudo. Não é porque eu estou aqui em Frederico Westphalen que aqui não tem uma guerra, graças a Deus, que aqui a gente tem alimento, que a gente não pode fazer alguma coisa. Porque a gente está num mundo globalizado, tudo isso tem a ver. E como que eu posso muitas vezes fazer? Por exemplo, só vou trazer um exemplo muito, né, claro, assim. Dentro da nossa bateria do nosso telefone tem o lítio, que é um material que lá no Congo é extraído e tem todo esse derramamento de sangue por conta disso. Porque eles vão lá e extraem, né? Então tem os rebeldes que chegam, matam uma comunidade inteira, igual o Frederico aqui, eles vão, matam mesmo, tomam conta e extraem esses minérios. Então a gente precisa, antes de tudo, começar a ter comprar conscientemente, né? A gente ter essa consciência no como que eu uso a minha roupa, como que eu descarto o meu lixo, como eu compro as coisas que eu compro, esse consumismo que às vezes as pessoas... Sabe, lá tem o sangue das pessoas que estão derramando por conta disso. E as pessoas, muitas vezes, elas não sabem disso. Embora, hoje, muitas vezes, se a gente querer, é só a gente... Hoje tem tudo na internet, né? Mas o meu trabalho é um pouco de trazer à luz a essas mazelas fazer mesmo. essas críticas, de fato, pela arte, através da arte, né? Exatamente. E uma vez, no Vaticano, eu fui entrevistada por uma jornalista e na época eu tinha pintado uma série sobre os agricultores. E eu fui premiada, né, num dessas telas, dessas obras, e a jornalista me perguntou se aquilo era uma crítica, né, que eu estava fazendo, uma denúncia. E eu, assim, eu era muito mais, assim, a coisa mais prática de fazer. Eu falei, não, eu fiz uma homenagem porque a minha família vem da zona rural e tal. E hoje, assim, quando eu começo a olhar para a trajetória do meu trabalho, eu começo a ver, porque quando eu pintei a minha primeira tela, que eu tinha 14 anos de idade, que eu consegui a grana para comprar a primeira tela que eu pintei um casal numa calçada. E aí eu penso, poxa, o que uma criança de 14 anos pinta uma tela com um casal jogado numa calçada deixado? Então hoje eu começo a olhar assim que o meu trabalho é muito sobre isso. Não, óbvio que você vai na minha galeria, você vai ver muita coisa diferente assim e tal, mas as minhas séries eu tenho esse foco, eu tenho esse olhar, principalmente porque o artista ele é um pouco o meio que ele vive, né? Então eu vivo muito esses contextos desses lugares, né, com essas pessoas vulneráveis e tudo mais. Interessante. E a questão do que tu falou daquela série dos agricultores não deixa de ser também, eu acredito, que uma denúncia desde né, da época que os nossos pais viviam uma fase difícil, que muitas vezes não tinha nem comida, né? Super, então eu acredito que também isso também acaba, às vezes, nem conscientemente, mas tu... Vanessa, é inconscientemente mesmo, sabe? E assim, o que é o Arte Sem Fronteiras hoje? O Arte Sem Fronteiras hoje foi uma forma que eu encontrei de ajudar crianças, pensando na criança Valéria, que não tinha possibilidade de ser ajudada, porque naquele tempo não tinha o Google que a gente vai e busca. Então, eu tenho certeza que o Arte Sem Fronteiras, esse movimento que eu faço principalmente para mulheres, porque eu vejo a minha mãe muitas vezes nessas mulheres. Quando eu vejo aquelas mulheres com aqueles fechos, nessa força, nessa dificuldade, eu lembro da minha infância com a minha mãe. E isso muitas vezes é involuntário, né? Então, assim, com certeza tem muito a ver com essa trajetória. E então oferecer para as crianças, trazer essa possibilidade, trazer essa dignidade deles conseguir continuar estudando, de hoje, esses dias mais eu até brinquei, eu disse, eu já posso morrer feliz. Daí eu parei um pouquinho e pensei, não, ainda não.
Tem 2 meninos, o Júlio e agora o Wilson, que estão na universidade fazendo Sério? Ai, artes. me arrepito. Deve ser contado nos dedos, né? Muito contado nos dedos. Então, tu imagina, para aquela criança que não sabia nem se ia sobreviver, aí o que acontece? Eu vou contar bem rapidamente uma história aqui. O Júlio foi um menino que cresceu dentro do projeto, mas que não sabia o que era arte, né? E o Wilson, a mesma coisa. Um dia eu estou lá e uma mãe traz um menino, né, com um pedacinho de papel todo amassado com desenho, e ela diz assim: tia Valéria, eu quero te mostrar, o Wilson queria muito te conhecer, porque ele desenha, ele sabe desenhar, tia Valéria. Eles chamam a gente de mama, né? Aí ele disse: mama, olha o meu desenho, mas todo tímido. E aí eu comecei a perguntar para o Wilson um pouco da vida dele. E aí ele não estava no projeto porque ele não tinha uma pasta para comprar, ele não tinha condições de comprar o material. Ele não estava no projeto onde que eles ganham uma refeição por dia, muitas vezes é a única. No final de semana eles não se alimentam, porque a gente não, né, dá esse alimento. Muitas vezes, hoje só em Moçambique a gente trata de 14 mil crianças. É muita gente. E aí o Wilson não estava no projeto porque lá precisa ter uma pasta e ter um uniforme, que é uma camisa e um calçãozinho. E a escola não tem isso, é embaixo de uma árvore, né, muitas vezes. E aí eu falei pro Wilson, eu disse: Wilson, se eu conseguir a roupa, a pasta, você vai na escola? Vou, tia. Ele morava com a avó porque o pai e a mãe já haviam falecido. Aí ele veio para o projeto, então ganhava um prato de alimento e levava um prato de alimento para a avó todos os dias. E começou a ir para a escola. Aí o ano passado eu estava lá, né, com uma caravana que a gente foi, e eu disse: Wilson, você já terminou o ensino médio? Ele disse: sim, tia, agora eu consegui terminar. Eu disse: Wilson, você gostaria de estudar um pouco mais? Ele disse: ai, tia, nem fala isso. Eu me arrepio de lembrar, assim, porque ele diz: o meu grande sonho. E aí eu falei com o pessoal, assim, do nosso grupo, eu disse: gente, nós temos um menino assim, assim, pra gente pagar um curso universitário aqui que custa na faixa de uns R$600. E o que vocês acham se a gente nos unir aqui e a gente contemplar o Wilson? Aí todo mundo topou. E aí no final ali ele nos ajudou e tudo mais. E aí o Wilson, eu disse, num dos últimos encontros, eu disse: Wilson, esse grupo aqui quer te contar uma novidade. A gente vai pagar teus estudos se você passar no vestibular. E aí ele não sabia se ele chorava, se ele sorria, né? E aí ele disse: tia, com toda a certeza do mundo. E aí eu disse: Wilson, mas tem uma coisa aí pra gente fazer isso. Eu percebo que as meninas, elas quase não vêm pro nosso curso de arte. Por quê? Porque a mulher lá casa com 12 anos, tem aquela negociação do pai que negocia a filha e tudo mais, é uma questão cultural, né? Então a mulher não tem esse lugar que a gente tem aqui. E aí eu disse: Wilson, eu quero que você dê aula para as meninas, para que elas também se sintam, né, empoderadas, que elas sabem, tem esse valor, essa coisa assim e tal. E aí a gente começou a desenvolver, né? Então ele dava aula o ano passado todo, né, para as meninas, né, do desenho. Eu ensinava ele, né, e ele passava para as meninas. Enfim, resumindo, esse ano o Wilson passou no vestibular. E eu disse: Wilson, faz um vídeo, né, ou um áudio para agradecer aos padrinhos que estão, né? E ele chorando, e eu chorando, disse para ele: Wilson, faz isso, eu estou tão feliz, né? E aí ele disse: mama, eu não tenho palavras para agradecer. E é sobre isso, sabe, Vanessa? Nem tudo é sobre o dinheiro, sabe? E eu não tive filhos, né? Eu tentei e em um determinado momento, então, eu não consegui e eu senti assim um certo vazio, uma certa dor de pensar assim: pá, todo mundo consegue, porque eu não. E aí quando eu vou para a África, e aí eu ressignifico isso, vou para a África e hoje eu tenho muitos filhos lá, literalmente, sabe?
E ter esses meninos que estão na universidade, para mim, é com toda certeza uma alegria genuína. E eu vou te dizer, você é a mãe dos meus sobrinhos, mas, sinceramente, eu tenho uma alegria maior de ver eles indo para a universidade do que eu acho que o Anthony ou o Valentim. Por Com quê? certeza. Porque são outros lugares, né, Vanessa? E eu sei o quanto eles vão fazer diferença nesses lugares. Sim. Então, ressignificar, trazer sentido. Eu poderia ficar lá me maldizendo, ou então querer cada vez um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor. E eu acho que ir para lá fez toda uma diferença. E não estou dizendo que você precisa ir para a África, mas eu estou dizendo que você precisa repensar, né? E é isso, então, com toda certeza. É sobre isso. É bem emocionante, né, ouvir essas histórias, porque é tão fora da nossa realidade que às vezes a gente não consegue realmente colocar na mente que isso pode estar acontecendo, né? Eu queria muito que a gente sempre deixa, né, as redes sociais dos nossos convidados, e a gente vai deixar a tua também, porque eu sei que lá tu compartilha os vídeos deles, é muito interessante ver tudo isso, né? Mas eu queria que agora também tu deixasse uma mensagem principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, sobre essa questão do sentido e do propósito de vida. Se tu pudesse deixar uma mensagem do teu coração para delas, né? O que tu diria ao longo de todos esses anos aí que tu viveu, que tu encontrou o teu, o que tu tem para dizer sobre isso, para fechar com chave de ouro o nosso encontro? Olha, eu teria para dizer para essas mulheres que nos veem, que são as tuas seguidoras, e para todas as pessoas que nos assistem, para olhar mais para dentro. A gente vive num mundo tão superficial, que a gente precisa ser validado o tempo todo, que a gente está atrás sempre da aprovação, das redes sociais, né? Eu sei que ela é um dos grandes caminhos e muito positivo, mas muitas vezes a gente também se perde. A gente precisa buscar conteúdos bons, a gente precisa buscar estar em lugares positivos, com pessoas, valorizar o tempo, a qualidade de vida com as pessoas. E esse se olhar para dentro, muitas vezes, é sobre a gente se conhecer, o nosso autoconhecimento, que é tão importante, porque é buscar a nossa essência, sabe? A nossa essência vai nos conectar com o divino que existe em nós. E esse divino é para além da crença que você tem, né? O divino é uma conexão muito além de uma crença. É algo que nos dá consciência do que somos, é algo do que nos dá consciência para que fomos feitos, do que é a consciência da importância que a gente tem nesse mundo, a consciência que a gente tem de pertencimento, consciência de que somos amados, a consciência de que também nascemos para servir. Porque o propósito e o sentido não é para mim, não é só para o meu umbigo, é para muito além disso. Então é para um contexto, é para o lugar e para as pessoas, porque lembrando sempre, quando eu melhoro para os outros também. E eu acho que a gente vive hoje em tempos tão difíceis assim, né, enquanto esses vazios existencial, essa solitude, essa solidão, né, essa solidão que as pessoas muitas vezes se sentem, esse não saber para onde eu vou. A gente vê tanto adolescente, tantos jovens. Então, para as mães, falem mais com os filhos, né? Tenham esses momentos prazerosos de conversa, de troca. Muitas vezes o pai acha que ele sabe o direcionamento em termos de estudo, né? Eu sempre digo nas minhas palestras, vai pelo teu coração. Porque se dependesse da nossa mãe, eu jamais teria ido para a arte. Mas a arte é o que me deu sentido de vida, que me curou. A arte é que muitas vezes me ressignificou, sabe? E então, literalmente, eu nela encontro muito sentido e através dela eu busco um propósito maior, que é
me melhorar, me lapidar todo dia. E a gente não está aqui pronto, a gente está todo dia nesse processo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente se autoconhecer. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação. Amo você. Também te amo. E é muito bom, foi muito bom ouvir de ti, passar 1 hora te ouvindo. Que às vezes a gente não faz Exatamente. Isso, né? E tenho certeza que espero que tenha te aberto aí algumas coisas, né, na sua mente e tenha te trazido alguns questionamentos, que essa sempre é a nossa intenção. E a gente vai deixar também as redes sociais aqui da Valéria para você acompanhar, para você ver o trabalho dela como na tatuagem, na galeria, na arte, enfim, na vida que é cheia de arte dela aí. Então, a gente fica por aqui no nosso encontro. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de enviar esse vídeo para uma amiga que tu gosta muito, né, que faça sentido para você. Agradecendo sempre também, né, a Imperatriz dos Móveis e Toque Lar, que sempre estão presentes aqui no nosso cenário. O mundo real também, nos nossos detalhes, nas nossas xícaras, jarra, tudo que a gente pega aqui para receber melhor os nossos convidados. E agora, é claro, a gente vai comer nossa bolachinha, que eu comi uma antes da Marilu, que tá uma delícia. E é claro, nos encontramos na semana que vem. Um grande beijo.